Então, tá bom. Pessoal, boa tarde, obrigada por todos estarem aqui, viu? É um prazer a gente iniciar esse programa de webinários com o pessoal da pós e com a Schaeffler, né? A gente resolveu fazer esse tipo de ação para que, mesmo longe, a gente tenha as nossas empresas parceiras perto, né? Então, a gente chamou os principais coordenadores aí da pós-graduação e a gente vai oferecer sistemas de qualidade aí para vocês, tá bem? Eu vou falar um pouquinho da Facens, eu não sei se tem alguém ainda que não conhece, mas a Facens, ela fica aí bem pertinho da Schaeffler, né? A gente está quase vizinhos aí na Castelinho. Nós somos uma instituição filantrópica, né? Com nota máxima no MEC, que é o Ministério da Educação. A gente conseguiu essa nota máxima e é um grande mérito para a gente, que a gente se esforça muito para ter realmente um ensino e serviço de qualidade. A gente foi fundada em 76, então a gente tem aí mais de 40 anos de expertise, a gente já formou mais de 6 mil engenheiros, temos aí um índice de empregabilidade de 90%, então os nossos formandos, ao saírem do curso de graduação, 90% deles já saem colocados no mercado, né? Nós temos aí 4 mil alunos na graduação, esse ano aí de forma remota, né? E mais de 1.000 alunos na pós-graduação. Nas áreas de engenharia, a gente oferece uma demanda bem grande, né? A gente tem química, produção, civil, computação, elétrica, mecânica, mecatrônica, alimentos e agronômica. Essas são todas as nossas engenharias disponíveis aí nesse campus. A gente também conta com arquitetura e urbanismo e os cursos tecnológicos, que são aqueles de 2 anos nessa área de jogos digitais, análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e gestão de TI. E na pós-graduação, aí o nosso leque de opções é ainda mais maior, né? A gente tem mais de 30 cursos nas áreas, e daí vai desde gestão de negócios, projetos, a engenharia, arquitetura, obviamente, cybersecurity, mobilidade, segurança, IoT, indústria 4.0, produção e logística, inteligência artificial e Big Data. A gente também consegue oferecer cursos em company para as empresas, então, se a empresa precisa de algum tipo de treinamento, a gente consegue customizar ela e fazer dentro dos nossos laboratórios ou mesmo no ambiente da empresa. Então, se alguém tem algum curso em busca de algum treinamento, de algum curso aí, conte conosco também. Além de a gente oferecer muitas outras opções e serviços, inclusive, mas eu acho que hoje a gente vai deixar o conteúdo aí com essa área de gestão de projetos que o Felipe fala com bastante propriedade. Ele é nosso coordenador do curso de pós de gestão de projetos e tá com você, Felipe. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? A primeira pergunta que eu preciso fazer aqui. Beleza. Não, é porque é o seguinte, preciso contar para vocês aí, né? Oi? Eu preciso contar aí para vocês que... Não, tranquilo, obrigado aí pelo feedback, porque eu não sei o que acontece, mas eu tô com a imagem aqui no meu notebook e o áudio no meu notebook ele ficou péssimo. Não sei se foi uma atualização do software, eu não sei dizer o que aconteceu, mas o áudio fica ruim, aí eu tô conectado no celular pelo áudio, mas no notebook eu tô aqui por causa da apresentação e tal, tá? Então eu tô 2 vezes na sala aqui, se vocês procurarem, mas fiquem à vontade aí pra gente se interagir. O importante é o áudio tá ok. Bom, as introduções feitas aí pela Priscila, obrigado aí, Priscila, por fazer essa rápida explanação aí sobre a nossa faculdade. Eu acho que é uma sequência aqui de bate-papos, né, que nós vamos fazer, e o primeiro assunto aqui que nós vamos debater é exatamente sobre metodologia de gestão de projetos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, tentar compartilhar aqui rapidinho. Beleza. E qualquer coisa me dá um feedback aí se está aparecendo ok ou não. Sim. Ótimo, legal, beleza.
Então, esse é o nosso primeiro tema aí, o que nós vamos bater um papo sobre esses assuntos, que, aliás, é um assunto, assim, bem controverso, né? Várias pessoas têm várias definições sobre isso, várias vertentes, vamos dizer assim, e é legal a gente debater aqui o que as pessoas sempre discutem a respeito disso, tá? Então, eu sempre gosto antes até de me apresentar, falar sobre esses 3 pilares que para mim são fundamentais na parte de gestão de projetos e na parte de inovação, porque gestão de projetos ele está altamente ligado com a parte de inovação. A gente precisa entender o que nossos clientes desejam, o que nossos clientes querem. Muitas vezes eles querem muita coisa, né? E para isso a gente precisa de gestão de projetos, para poder botar uma ordem, tentar entender um pouco o que nosso cliente quer, para que a gente possa prometer para ele, vamos dizer, um cronograma, possamos estimar custos, estimar os recursos e, de fato, entregar o resultado para o nosso cliente. Então, inovação está muito ligado com isso, gestão de projetos altamente ligado com isso, e eu coloco mais um pilar essencial ali, que são pessoas, né? Eu costumo bater um papo aí com as pessoas que projetos, cronograma, gestão de custo, ferramentas, MS Project, tudo isso aí que você vê, é só um meio do caminho, né? Porque, de fato, quem entrega os projetos são pessoas. Pessoas que acordam bem, acordam mal, ela tem aspirações, o time ganha, o time perde, briga lá em casa, às vezes elas estão super felizes. Então, de nada adianta, nós entendemos aí conceitos relacionados à inovação, de nada adianta nós termos conceitos sobre gestão de projetos, ferramentas de gestão de projetos, se nós não entendermos pessoas, tá? Então, tudo circula para mim aí, tudo está em volta desses 3 temas, tá? A parte de inovação, projetos, mas, claro, também a gestão de pessoas. Então, muito prazer, meu nome é Felipe Correia, eu sou, como a Priscila já falou, eu sou o coordenador da pós de gestão de projetos e inovação na Facens, também sou professor da graduação de gestão de projetos e empreendedorismo, que envolve a parte de inovação, mas a minha função administrativa dentro da Facens hoje, eu sou o gerente da área do escritório de projetos, do PMO. Então, todos os projetos que nós temos em parceria com outras empresas, editais, enfim, tudo que nós temos aí de projetos com grandes entregas e visibilidades, ela passa ali pela minha área, no sentido de a gente poder auxiliar as entregas, os líderes de projeto através de metodologias, treinamentos, acompanhamentos, cronograma, uma gestão do portfólio para alta direção. Então, essa é a nossa função ali como escritório de projetos, tá? Engraçado, eu sempre gosto de falar também, as pessoas falam, o professor, né, eu estou me acostumando ainda com esse negócio aqui, porque assim, na verdade, eu sou uma pessoa que veio totalmente de mercado, minha experiência aí com grandes empresas, principalmente na área de tecnologia, na área de engenharia, de hardware, e eu tive uma paixão por poder ajudar pessoas, né? Eu entendo que, na verdade, você lecionar, você poder dar aula, você está contribuindo na vida das pessoas, você está podendo compartilhar experiências, ouvir. Então, isso me tornou essa paixão de estar como professor, estar como coordenador, no sentido de poder contribuir na carreira de todo mundo, contribuir no conhecimento de todo mundo, tá? Uma rápida passagem por mim, eu sou formado em Engenharia de Computação pela Unicamp, minha pós-graduação em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, e meu mestrado na parte de Administração de Empresas, na parte de Gestão de Inovação de Empresas, pela FIA Business School, em São Paulo também, tá? Acho que para o nosso tema aqui de hoje, eu tenho aí algumas certificações relacionadas à gestão de projetos, sou certificado PMP pelo PMI, tenho algumas certificações na parte de metodologia ágil também, mas eu acho que o grande papo aqui que eu queria começar a nossa conversa, eu tive um envolvimento com o PMI, né? Para quem não conhece, o PMI é uma instituição americana de gestão de projetos voluntária, né, sem fins lucrativos, na qual ela é talvez a mais reconhecida no mundo sobre gestão de projetos, e ela divulga algumas coisas como o Guia de Boas Práticas de Gestão de Projetos, o Guia PMBOK, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre ele, mas eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos como voluntário no PMI, começando como voluntário, depois coordenando aqui o Brent, né, que a gente fala, né, a filial em Sorocaba, e depois ali se tornando gerente de programas em outras regiões também, não só em Sorocaba, mas Marília, Vale do Paraíba e Baixada Santista também, tá? Então é muito legal compartilhar esse assunto. Eu, na verdade,
Me deixo à disposição aqui de todos vocês no dia de hoje, nessa hora, né, sei lá, que nós vamos estar aqui juntos, para poder colaborar sobre conhecimentos de gestão de projetos, na parte aí relacionada à inovação. Eu sou um amante dessa área, eu estudo, eu leio, eu vou atrás, então me deixo totalmente à disposição para que possamos continuar a bater um papo sobre esse assunto, tá? Bom, acho que assim, aqui rapidamente mostrando também como coordenador da pós, eu sempre gosto, né, de não aquele ensino teórico, mas porque dizia o livro X? Porque na prática é o que é aplicado nas empresas, é o que a diretoria exige. Então é claro que as boas práticas são super importantes, é muito claro que nós precisamos estudar e ter lá os conhecimentos, mas nós precisamos ter a mão na massa, né? Então, no caso da pós-graduação de projetos, nós disponibilizamos aos alunos ali contato com coisas, né, com habilidades que o mercado vai exigir. Eu sei aí que de toda essa foto, isso aí é quando a pandemia, né, não estava perto de nós ainda, então eu adoro ficar perto de pessoas, compartilhar aí a gestão de projetos, e eu tenho certeza que o que mais te chamou a atenção nesse slide aí foi a pizza sorrindo, ali embaixo, né? Talvez agora as pessoas até nem estejam com tanta fome, logo depois do almoço e tal, mas se fosse outro horário, certamente o pessoal já estaria aí no chat comentando a respeito da pizza. O negócio da pizza é o seguinte, e ela tem tudo a ver com gestão de projetos e com o nosso assunto de hoje, tá? Nós propusemos um desafio para os alunos em algum momento sobre gestão de comunicação em projetos. Afinal de contas, se você quiser ficar à vontade aí, né, no chat e tal, comenta aí, vocês que participam de projetos, não necessariamente vocês lideram projetos, mas certamente vocês participam de projetos, se a gestão de comunicação dentro da equipe, dentro da empresa, se ela não é importante, né? Fica à vontade aí de comentar também, tá? No chat eu vou passando e vou olhando aqui. Aí nós propusemos um desafio para os nossos alunos da pós-graduação, que seria entender o escopo de projeto, o que precisa ser feito do projeto, em um projeto lúdico, porque não gostoso de dizer, né, da criação de pizza, e nada mais justo do que nós trazermos duas pessoas ilustres para que possam ser os patrocinadores desse nosso projeto. Essas duas pessoas ilustres são essas duas meninas que estão aqui no canto. Elas são filhas desse professor aqui, que é o Marcelo Massafera, ele é um professor nosso da pós-graduação e um amigo pessoal também. As duas filhas dele, nós levamos ela na aula lá e falamos assim, vamos criar um desafio aqui. Elas são as patrocinadoras do projeto. E a gente vai fazer um desafio de pizza, criar uma pizza salgada e uma pizza doce, né? Vamos entrevistá-las, vamos entender. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade aí de, vamos dizer, entrevistar crianças, mas a parte boa deles é que eles são muito sinceros, eles vêm muito do coração as coisas. E às vezes, quando nós trabalhamos com projetos, é bem por aí, né? As pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem, elas saem pedindo um monte de coisa, e nós, como gestores de projeto, quem trabalha na área de projeto, precisa fazer quase que um trabalho ali, vamos dizer, de psicólogo, né? Para poder entender um pouco o que realmente é necessário, o que é super essencial, o que é legalzinho e a gente pode colocar no projeto, o que é um desejo e não faz o menor sentido estar no projeto. Então, nós precisamos entender um pouco. Só para encurtar a história aqui, nós fizemos um desafio, alguns alunos, tudo faz parte do aprendizado, né? Como tratar pessoas, o seu público, o qual você vai entrevistar. Então, tiveram alguns alunos que chegaram para as meninas e perguntaram, quantos gramas de queijo você quer? Ela falava assim, muito. Mas a borda, você gosta com catupiry? Ela, é legal. Vai vendo se você não passou por uma situação como essa dentro de um projeto, né? Você comentava coisas com o cliente e, eventualmente, ele dava umas respostas, né, meio abertas para você. E a gente precisava entender qual que é a pergunta ou qual é a essência, realmente, da necessidade dele. E, ao final da história, na pizza doce, no caso, a essência que as meninas passaram para os grupos foi a gente gosta de chocolate e gostamos de uma pizza feliz. E talvez a pizza que mais representou ali as características dos nossos principais stakeholders naquele momento foi essa pizza feliz que deixaram ali. Felipe, por que você está me contando toda essa história aí da pizza nesse momento? Porque entender pessoas e para quem a gente entrega os projetos é essencial dentro do nosso trabalho, dos nossos projetos em geral. E para poder entregar para os nossos clientes, nós precisamos entender quais métodos
nós vamos ter internamente que vai se tornar o resultado melhor, mais consistente, mais rápido e sem desperdícios. E é por isso que a gente entra no nosso bate-papo de hoje relacionado à metodologia de gestão de projetos, tá? Deixo aqui os meus contatos, fique à disposição, tá? Eu fico à disposição, fica à vontade aí de mandar uma mensagem, um WhatsApp, um e-mail, um Telegram, agora tem que estar conectado de tudo quanto é maneira. O meu LinkedIn também, que é a ferramenta que eu mais uso, tá? Então, eu sempre publico coisas, eu sempre me comunico por lá. Então, independente aqui do nosso bate-papo de hoje e outros que virão, vamos adicionar, me adiciona lá, vamos bater um papo, eu me deixo à disposição, tá bom? Rapidamente aqui, né, como que surgiu essa história de gestão de projetos? Eu não sei aqui quantos de vocês já têm esse conhecimento, mas só para nivelar, vamos dizer assim, nosso bate-papo, tudo que nós vamos bater um papo originalmente saiu dos conceitos relacionados ao PMI. O PMI é uma instituição americana de gestão de projetos que ela deu início lá por volta dos anos 70 para reunir as boas práticas de gestão, muito naquele contexto relacionado à corrida militar, aquela coisa toda que estava acontecendo nos Estados Unidos, tá? Hoje é uma instituição presente em quase todos os países do mundo, para falar a verdade, divulgando as boas práticas, fazendo treinamentos, ações sociais, e o assunto aqui talvez relacionado às certificações, né? Não sei se aqui no nosso bate-papo de hoje tem alguma pessoa que já tem alguma certificação relacionada à gestão de projetos, se alguém tem interesse em fazer alguma delas, por exemplo, mas sempre aquela dúvida, né? Puxa, qual ferramenta, qual certificação eu escolho, né? Tem tantas coisas lá, né? Elas são em dólar às vezes, né? Caro, poxa, qual que eu escolho? Eu deixei aqui para o nosso bate-papo de hoje, são 4 delas, né? Só para a gente ilustrar aqui a nossa conversa. 2 delas aí muito mais divulgadas, né? Que são as 2 primeiras ali, que é a certificação PMP, que é profissional em gestão de projetos. Tem a CAPM, que é relacionada a um técnico em gestão de projetos, ela é um pouco mais simples do que a PMP. Tem a PMI ACP, que é a metodologia ágil, a certificação de metodologia ágil pelo PMI, e recentemente o PMI adquiriu direitos de uma outra certificação chamada certificação DA, do Agile Disciplinado, digamos assim, que são as certificações do PMI mais a ver com metodologias mais tradicionais, gestão de projetos, com metodologia ágil, com comportamentos, eu poderia listar essas. O PMI tem outras certificações, mas eu acho que para o nosso bate-papo de hoje vamos só ilustrar essas daqui, tá? Cada uma delas tem as suas respectivas condições, as suas respectivas características de provas, as suas características relacionadas a quem está habilitado a prestar alguma dessas certificações, e você precisa tentar entender o que é mais útil, talvez, para a sua área, para você profissionalmente, antes de sair fazendo qualquer tipo de certificação ali no seu currículo, né? O Guia PMBOK, que é o guia sobre boas práticas de gestão de projetos, ele está atualmente na 6ª edição. A 7ª edição deve ser publicada pelo PMI no começo do ano que vem, ou seja, início de 2021. Até agora o que está valendo é a 6ª edição, tá? E ela se renova mais ou menos a cada 4 anos. E por que ela se renova? Ela se renova porque, dado que é um guia de boas práticas, sempre precisa ser atualizado com as coisas relacionadas a mercado. E, poxa, o que é a diferença entre uma metodologia e uma boa prática? Metodologia é o passo a passo, provavelmente criado aí dentro da sua empresa, e certamente aí na empresa aqui que a gente está batendo um papo, já deve ter alguns preceitos, algumas normas, algumas recomendações, alguns documentos, e não necessariamente o que funciona na sua empresa vai funcionar na minha, o que funciona na minha empresa vai funcionar na outra, e é por isso que as metodologias elas são tão particulares. Depende da cultura da empresa, do ramo da empresa, depende das pessoas que estão envolvidas, mas boas práticas, como se fossem conselhos, isso independente da área, independente do tamanho da empresa ou onde ela esteja inserido, e é por isso que o Guia PMBOK, ele passa sobre boas práticas, entre aspas, tá? Como se fossem conselhos. Se você quiser fazer uma boa gestão de cronograma, quais são as boas práticas? O que deu certo? O que o PMI recomenda? Então, é por isso que nós temos o Guia PMBOK disponível para todos, tá?
E eu trago os conceitos do PMBOK não porque, nossa, que legal, né, e tal, é porque vocês vão ver que o nosso bate-papo de hoje, que é relacionado às metodologias, a base deles, da base das metodologias, todas seguem os conceitos do guia PMBOK. Então, essa é uma figura presente lá no guia, em que tem os grandes grupos do gerenciamento de projetos, passando pela parte da iniciação, do planejamento, da execução, o monitoramento e controle e o encerramento, tá? Perceba que o monitoramento e controle, ele envolve todo o projeto, do início ao fim. E a parte ali de execução e planejamento, ela é representada dentro do próprio guia PMBOK, não como sequencial, mas como cíclico. Isso já demonstra algumas características de que o próprio PMI não é contra metodologias ágeis, tá? Esse é um dos pontos que eu queria deixar aqui. Às vezes as pessoas pensam, poxa, o PMI, aquela estrutura, parece burocrático e tal. Eu já sei, é aquele negócio que vai ficar planejando, executando e termina. Não necessariamente, tá? Então, eu estou trazendo aqui para ilustrar que o próprio guia PMBOK ele já traz alguns insights relacionados a planejamentos cíclicos de projetos. E essas áreas de conhecimento, essas 10 áreas de conhecimento presentes dentro do guia PMBOK, e os números não estão errados, tá? Eu comecei pelo 4 e foi até o 13, e por que não está 1, 2, 3? É porque caso você tenha interesse e queira consultar o guia PMBOK, cada uma dessas áreas, elas estão representadas com um capítulo. Então, o capítulo de integração é o capítulo 4, o escopo é o capítulo 5, e assim sucessivamente. Independente do tipo de metodologia que você use, independente do framework que nós vamos escolher, todos os conceitos e as boas práticas listadas aqui servem independente da metodologia mais tradicional ou a chamada metodologia ágil, tá? Então, nada contra, tudo pertence à gestão de projetos, e o que eu mais costumo dizer, projetos é só um meio do caminho entre a estratégia da empresa e o resultado. Então, nós vamos debater aqui um pouco sobre, tá, mas quais são aí os 2 caminhos que a gente pode escolher, esse tal de metodologia tradicional e esse tal de metodologia ágil. Muito bem. Não faz tanto tempo assim que nesse mundo de gestão de projetos, o pessoal começou a discutir assim, ou você é tradicional, né, aquele documentação, project, é aquele cronogramão, ou você é totalmente radical, você é uma mentalidade nova, você é ágil, você é aquela pessoa que gosta de sprints, gosta de times, gosta de squads, agora está muito na moda isso, gosta de entregar por ondas. Então, durante um tempo ficou essa segmentação, ou você é um, ou você é outro, não existe nada no meio do caminho e as duas coisas também não se conversam, elas são assim, rivais, né? Será mesmo? Eu acho que no final aqui desse nosso bate-papo eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês no chat aí, ou depois a gente abre o microfone ao final para a gente debater um pouco sobre esse assunto. Mas será mesmo que é versus? Ou será que uma não complementa a outra? Ou será que, dependendo do projeto, a gente precisa encaixar aquilo que melhor se aplica a cada um deles? Essa fica a pergunta aqui para o nosso bate-papo de hoje, hein? Por um lado, nós temos aí a metodologia conhecida como waterfall, ou cascata, né? Então, quais são as características dessa metodologia conhecida como waterfall ou cascata? É aquele projeto tradicional que você altamente aí já cansou de ver, né, por aí, aquela parte que você planeja, você executa, você preenche documentações, você entrega e seu cliente fica feliz e tá tudo certo e não acontece erros e é uma beleza. Não necessariamente. Existem algumas mudanças no meio do caminho que podem ser impedidas. Aí eu não sei exatamente como é tratado isso dentro da empresa de vocês, mas os nomes mais comuns relacionados a possíveis mudanças em projetos, elas são uma requisição de mudança, uma solicitação de mudança, uma change request. O nome em si não importa, mas basicamente esse conceito se refere a eu estou mudando um combinado original do meu projeto. Eu planejei alguma coisa, eu formalizei alguma coisa e precisou ser mudado, seja porque precisa de mais dinheiro, o custo, as pessoas, enfim. Alguma coisa aconteceu nesse projeto que eu preciso mudar esse combinado. Esse é o processo de requisição de mudança. Quais as vantagens, né, sobre uma metodologia waterfall, né, ou cascata? Bom, o que eu sempre escuto por aí, e lá no final eu queria debater um e o outro. Poxa, o waterfall é muito melhor, né?
Você planeja tudo no começo, não dá erro nenhum, você tem o cronograma e beleza. Então, os conceitos que algumas pessoas têm a respeito disso talvez um cronograma mais seguro na mão, tá claro ali qual que é a parte do planejamento, talvez para alta gestão isso demonstre ali, poxa, o projeto está mais organizado, né? A gente tem aqui todo um planejamento, todo documentado, é claro para todo mundo que depois do planejamento você executa, depois você testa e você entrega, então é muito claro todas as fases aqui. É o tradicional, né? Afinal de contas tem lá um líder de projeto, um gerente de projeto, o nome aí, dependendo, pode mudar, mas é o cara que manda ali no negócio, é o cara que é o responsável por, é o cara que se eu perguntar como é que tá tal coisa, o cara vai me responder. Então passa essa segurança ali, principalmente para alta gestão. Quais são os pontos negativos, né? Que são aí de uma metodologia um pouco mais tradicional. Poxa, quando você planeja muito, é muito interessante, muito legal, e de fato, não estou desmerecendo isso, é super importante. Porém, de repente acontece alguma coisa, um risco não previsto aí no seu projeto, alguma coisa assim que a gente não vê toda hora, ou que não caiu dentro do planejamento. Eu vou pegar uma coisa assim que talvez a gente tenha que pensar bastante, mas é coronavírus, né? Covid. Por mais que você no começo do ano tivesse planejado a sua melhor gestão de risco possível, é quase que improvável que você tenha previsto ali uma pandemia que pararia basicamente o mundo durante algum tempo e que faria essa volta gradual. Então perceba que mesmo você tendo ali todos os preceitos, os conceitos relacionados a isso, não impede do seu projeto atrasar, não impede do seu projeto ali ter que fazer alterações no cronograma, alterações de escopo. Então não necessariamente você planejar muito o seu projeto faz com que ele fique invencível, tá? Então as desvantagens que eu posso listar aí, sobre algumas das desvantagens que eu posso listar do waterfall, do cascata, é que não necessariamente todo aquele período de planejamento que você teve, de fato, vai resultar numa entrega mais rápido ou que o seu projeto acabe no prazo ou sem gastar mais, esse tipo de coisa, tá? Aqui foram só alguns conceitos, eu queria deixar lá para o final para a gente debater um e o outro junto, tá? Esse é o método do waterfall. Os nomes no meio do caminho pode mudar aí, né, dependendo da empresa, né? Então não necessariamente chama de implementação, pode ser execução do projeto, mas é por isso que é chamado de waterfall cascata. As fases estão muito claras. Você basicamente planeja o projeto, formaliza o projeto, planeja ele, executa, testa, entrega para o cliente e depois, lá na frente, depois de entregue, vem uma parte de manutenção do seu projeto. Então é muito claro, existe aí uma cascata de atividades, é uma sequência de atividades. E é por isso que esse framework ganhou o nome de metodologia cascata ou waterfall. Como é que a gente controla esses negócios? Bom, talvez, né, eu não sei qual que é a ferramenta utilizada aqui, mas uma sugestão é que tem aqueles cronogramas, né, todos bem definidos, aqueles pacotes de trabalho muito bem claros, e você coloca dentro de uma ferramenta como, por exemplo, o MS Project. Então tá tudo listado, todas as datas, tá tudo bonitinho ali, e isso vai me dar uma segurança de que o projeto está andando bem, que está tudo tranquilo, né? Para você montar um cronograma bem feito, é essencial que você tenha um outro detalhe, que é chamado de EAP, ou WBS, né? Que é a estrutura analítica de projetos, Work Breakdown Structure. A ideia principal dessa ferramenta é que esteja claro para todo mundo quais são as entregas. Então, o que eu faço no meu projeto? Né? Quais são os entregáveis? Qual que é o trabalho a ser realizado? É tanto quanto assim, se está na WBS, se está na minha EAP, eu faço. Se não está, vai me gerar trabalho? Então eu não faço. Não faço porque não está formalizado. O que está formalizado é o trabalho que está registrado dentro da minha EAP. Então, se eu posso passar uma sugestão, na verdade, de boas práticas, jamais comece um projeto sem uma EAP. Ah, mas assim não gostei muito desse formato e tal, tudo bem, o formato não importa. Mas a grande questão é estar formalizado com todo mundo o que precisa ser feito, o que precisa ser entregue. Todas as partes interessadas no projeto estão de acordo que é aquilo que vai ser feito. Então, a primeira coisa a ser feita num cronograma a primeira coisa a ser feita no projeto não é o cronograma, tá? Também não é o budget, é o escopo, é uma WBS, ou é você formalizar as entregas que serão realizadas.
tá? Muito bem. Esse é um tipo de metodologia, eu passei aqui rapidamente sobre a mais tradicional e de uma maneira assim, só os principais conceitos, para a gente debater com uma outra, que é metodologia ágil. O que é ágil para você, né? Você já parou para pensar que tem aí as pessoas falando, nossa, metodologias ágeis, né? Scrum, esse tipo de coisa. Eu não sei se você já passou por isso, tá? Mas lá atrás, quando eu comecei a estudar a parte de metodologia ágil, eu fui tirar minhas certificações, esse tipo de coisa, eu tinha lá uma gestora na época que falava assim, eu acho que esse negócio de ágil aí não funciona muito bem não, tá? Porque assim, precisa entender, o ágil é quanto mais rápido, né? Será que a gente consegue transformar um projeto de 1 ano em 2 meses? Né? Isso é ágil, né? Isso é fazer mais rápido. É difícil, né, a gente poder bater esse papo, mas na verdade o conceito que essa minha gestora tinha é totalmente errado, né? A questão de você estudar uma metodologia ágil não significa que você vai se tornar um mágico e um projeto de 1 ano vai se tornar com um projeto de 2 meses. Isso não é gestão de projetos, tá? Isso aí pode ter qualquer outro nome que você imaginar, feitiçaria, magia, enfim, qualquer coisa, mas gestão de projetos não é, tá? Então, assim, fazer uma metodologia ágil significa você poder entregar incrementos para o seu cliente, você entrega evoluções do seu projeto para o seu cliente, para que ele possa validar e escolher junto com você se o caminho que nós estamos seguindo está correto ou não. Precisa de alguma mudança ou não. Se a gente vai por um caminho A ou um caminho B. Então, a parte de ágil é no sentido de trazer o cliente para perto, para mais próximo do time e poder priorizar as atividades, tá? Então, ele consegue ver uma evolução mais rápida. Então, eu vou comentar aqui sobre ágil como sendo Scrum, mas eu não gostaria que você, né, que a gente saísse aqui desse bate-papo falando assim, Scrum igual a ágil, né? Aliás, ágil igual a Scrum. Não. Existem outras metodologias tidas como ágil, tá? Que não necessariamente são Scrum. Na área de programação existem algumas, Lean, enfim, existem várias outras aí que a gente pode listar. Mas aqui, falando de Scrum especificamente, que é da parte mais conhecida, talvez, de gestão de projetos, eu vou mencionar algumas coisas, tá? Então, legal, você tinha falado lá, Felipe, que metodologia waterfall é aquela que eu planejo, executo e tal. E essa parte de ágil aí, como é que funciona? Sugestões, né? Ele é muito recomendado para projetos relacionados à inovação. Mas, assim, vou ser bem sincero com vocês, né? Inovação é um buzzword, né? Uma palavra aí da moda, que todo mundo fala que qualquer projeto é inovador, que é aquela coisa toda. Mas inovador no sentido, assim, será que a gente nunca fez isso? Nós não temos claro quais são os passos, os caminhos? Aí sim eu preciso entregar para o meu cliente de maneira evolutiva, para ele poder estar junto comigo nas decisões. Então, quando eu falo de inovação, é exatamente isso. Pode ser inovador dentro da sua empresa, que você nunca fez, mas no mercado talvez não seja tanto. Mas se não existe a clareza na sua empresa, do passo a passo a ser entregue, e tudo bem, não tem problema. Precisamos admitir para poder escolher a melhor ferramenta para entregar o projeto. O Scrum, ou o Ágil, nesse caso é mais recomendado. Ele funciona através de ciclos de entregas, né? Então, nós vamos entregando protótipos que vão sendo validados pelo nosso cliente e ele vai participando junto com a gente. Bom, quais são as vantagens, né? As vantagens é que, primeiro, o cliente está próximo da gente. Então, ele consegue palpitar ou ele participa muito das decisões do projeto junto com o time. Ele vê a evolução do time. Fica claro para ele que qualquer mudança no projeto pode se tornar mais caro, né? Então, se ele pede uma coisa totalmente diferente, uma nova funcionalidade, ele está claro para ele ali que ele tem um budget a ser gasto e que o novo pedido dele pode ocasionar talvez um aumento de custo, pode ocasionar aí um aumento de prazo. Ele está junto em todas as nossas decisões. Qual que é a parte ruim, né? As desvantagens do ágil? Bom, existem algumas empresas, e eu já participei aí de consultorias, outras empresas e tal, relacionadas assim, agora a gente vai se tornar uma startup, agora é a parte aqui da inovação. Então é o seguinte, a partir de amanhã todo mundo usa ágil, todo mundo vai usar Scrum, vamos dividir os times em squads, e é assim que vai funcionar porque tá na moda, e precisamos seguir assim. Isso não necessariamente é bom, né?
Porque se você já tem uma estrutura de projetos que entrega com qualidade e você tem projetos que está claro passo a passo, para que é que você vai gerar um treinamento ali do time, de uma metodologia totalmente nova, você vai mudar papéis de pessoas, então você vai ter que começar a explicar para as pessoas o que é o papel de um dono do produto, o que é um Scrum Master, o que é a posição do time. Poxa, talvez ali o mais bagunça que ajude, né? E também tem projetos que não necessariamente está claro ali ciclos de entregas, né? Talvez seja muito difícil quebrar ciclos de entregas para os projetos. Então, pontos positivos e pontos negativos, tá? Para quem já teve algum conceito ou já esteve junto aí com metodologia ágil, tá? Esses são os nomes, alguns nomes que você vai ter que apresentar para a equipe caso seja interesse aplicar metodologia ágil. Então, nós estamos falando de backlog do produto, sprint backlog. Aí você vai falar assim, poxa, Felipe, complicado, né, esse negócio. Se nós fizermos uma análise, se nós preenchermos, eu vou mostrar aqui já alguns requisitos, vamos dizer assim, se o ágil faz sentido ou não faz sentido, e você perceber que o ágil não faz sentido na sua empresa ou no seu projeto, poxa, eu explicar tudo isso aqui vai mais doer do que ajudar. Por outro lado, se a sua empresa ela tem ali dificuldades de entregar na metodologia padrão, ou seja, sempre atrasa, sempre o custo é ruim, o cliente ele sempre passa a percepção que ele está longe do seu projeto, é porque desse jeito não está funcionando. E qual é o outro jeito que o mercado utiliza? Scrum, metodologia ágil. Então, talvez aí nesse caso seja recomendável seguirmos uma outra ideia, um outro caminho, tá? E como que acompanha atividades aí nesse negócio, né? Eu ouvi dizer que não tem cronograma em Scrum. Não sei onde você ouviu isso, tá? Mas a gente consegue criar alguns ciclos de atividades e uma das ferramentas mais utilizadas dentro do Scrum chama-se Kanban. E o Kanban ele pode ser dividido ali como atividades a fazer, sendo feitas e concluídas. É claro que podem ter mudanças nisso, né? Atividades bloqueadas, que dependem de aprovação, enfim, ali você pode trabalhar conforme a cultura da empresa, mas basicamente, visualmente, nós conseguimos trabalhar com as atividades. Então, não necessariamente uma área de engenharia, uma área de TI. Eu já vi, por exemplo, já ajudei, inclusive, a colocar o quadro Kanban das atividades para entender o fluxo dentro de uma área de marketing, por exemplo, né? Então, fica claro e fica visual. Provavelmente você já escutou alguma coisa relacionada ali com quadro visual, né? Controle visual de atividades. Pois é, talvez essa seja uma sugestão legal aí para as atividades do seu time ou do seu projeto, tá? O que não é ágil, né? O que não é Scrum. Essa figura, para mim, assim, eu já vi ela várias vezes e para mim representa muito bem, assim, do que não é ágil. Às vezes as pessoas pegam um projeto maior e fatiam em projetos menores e falam, já sei, estou fazendo ágil. Então, a primeira linha ali, as pessoas pensam que isso é ágil. Na verdade, não. Você está pegando um projetão e dividindo em projetinhos menores. Não necessariamente é isso. Mas perceba que na parte de baixo, eu não tenho claramente o conceito do que eu preciso entregar para o cliente. Aliás, o cliente também não sabe o que ele quer. Então, vamos construir junto, cara? Eu vou construindo protótipos ali que você vai me dando feedback, a gente vai melhorando cada vez mais o projeto, até você chegar e ficar feliz ali na sua entrega final. Então, na segunda linha, você percebe que, na verdade, o que o cliente queria era locomover do ponto A ao ponto B através de um veículo ou de alguma coisa. Mas ele não sabia que era aquilo ali, né? Então, não tem como eu construir o carro se eu não sei o que está na cabeça dele, eu não sabia que ele queria um negócio de 4 rodas, eu não sabia que ele queria um negócio ali confortável para sentar, mas eu sabia da necessidade dele. E aos poucos a gente foi mostrando, apresentando para o nosso cliente e ele foi conseguindo ali desenvolver na cabeça dele claramente o que ele queria, tá? Então, encaminhando aqui para o nosso comparativo entre um e outro. Esse é os frameworks padrões, né? E, de novo, os nomes ali no meio do caminho, eles podem mudar, né? A sua empresa não necessariamente pode usar esses nomes. Então, você tem uma fase de planejamento, uma fase de design, a fase de execução ou construção, uma fase de teste, OKA, né? Quality Assurance, depois uma fase de entrega, né, para o seu cliente, depois lá na frente a manutenção dele. Mas, basicamente, você, no Waterfall, você faz isso numa tacada só. Então, você planeja tudo, executa tudo, entrega tudo, e seu cliente ali dá suas opiniões. O ágil é como você estivesse isso dentro de cada ciclo, de cada funcionalidade.
Então, perceba que não é desconexo. Eu entrego funcionalidades para que o meu cliente possa testar, me dar feedback e falar assim, Felipe, gostei. O próximo passo é a funcionalidade B. Poxa, então não estava claro para ele, assim, um atrás do outro, né? Nós conseguimos criar aqui um passo a passo junto com ele. Ele fala para mim o que é mais importante. Então, a gente consegue criar e ter todo esse passo a passo de testes dentro da mesma funcionalidade. E o que eu entrego para ele não é nada não funcional. É sempre alguma coisa que ele possa ver, dar feedback e a gente possa evoluir no projeto. Não é nada pela metade. Ele pode ver, ele pode eventualmente testar, ele pode eventualmente ali, ter um contato, e o importante é o feedback dele para o próximo passo, tá? Se eu pudesse utilizar uma figura para explicar, assim, tá legal, Felipe, você falou aí sobre o Waterfall, né, a metodologia cascata, você falou sobre Scrum, também super legal, ágil, esse negócio todo aí, mas, e aí, me dá uma ajuda aí, como é que você escolheria uma dessas duas metodologias para colocar dentro de um projeto? Bom, esse assunto ele vai um pouco longe, né? Porque assim, depende da cultura da tua empresa, depende de qual é o projeto, depende das pessoas participantes. Mas é claro que a gente pode dar alguns conselhos, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: aqui é uma matriz relacionada a requisitos no nosso eixo X e a tecnologias, processos, coisas que nós precisamos fazer durante o nosso projeto no nosso eixo Y. Se é algo que eu posso ter como conhecido, ou seja, eu tenho um conhecimento muito claro sobre todos os requisitos, eu tenho um conhecimento muito claro ali sobre todos os processos que eu preciso fazer, o passo a passo, as ferramentas que eu vou trabalhar, o que eu preciso entregar, eu já digo já para você, não complique, entregue o padrão, planeje tudo, execute tudo, faça o waterfall, não tem problema, não é descrédito nenhum fazer isso, muito pelo contrário. Quando as coisas começarem a ir aqui para o complexo, ou até no comecinho do caótico, vamos dizer assim, onde você tem desconhecimento sobre requisitos, ou você tem desconhecimento sobre os processos e ferramentas, ou entregas, ou um deles, né? Minha sugestão é, se você tentar ir pelo método padrão, criar um cronograma, já vou te dizer de saída, o cronograma não vai servir para nada. Porque se você não sabe exatamente o que você precisa entregar, para que você tem o cronograma? Seja sincero, né? É só para ver? É só para atualizar lá? Não, então não serve. Nós estamos preocupados com o resultado final do projeto, tá? Então, conforme for indo aí relacionado a complexo e caótico, a gente já está com indícios de que uma metodologia ágil, Scrum ou evolutiva, ela seja melhor. Agora, se você estiver aqui no anárquico, ou seja, você não tem conhecimento nenhum sobre requisito, você não sabe, você não tem processo nenhum, você não tem conhecimento nenhum sobre tecnologia, você não sabe a ferramenta. Cara, pode ser ágil, pode ser cascata, pode ser os dois juntos, pode ser o que você quiser, cara. Nada vai te ajudar. Porque se você não tem clareza do que você está fazendo, é como já diria aquela famosa frase, presente no livro do Alice do País das Maravilhas, mas originalmente de Shakespeare, né? Se você não sabe o caminho que você quer ir, qualquer caminho serve. Então, honestamente, se você não sabe quais são as suas entregas, tanto faz a metodologia que você vai escolher, nada vai te ajudar, tá? E agora, encaminhando para os finalmente, o nosso bate-papo é relativamente curto, né, relacionado ao horário, mas o conhecimento vai muito além. Eu queria ouvir aí, se possível, uma interação de vocês no chat. Você acha mesmo que existe uma corrente waterfall de um lado e ágil de outro? Eu só vou te dar uma dica a respeito disso, né? Bom, primeiro que eu não sou, eu como amante da parte de gerente de projetos, de gerenciamento de projetos, essa parte de inovação, eu gosto das duas, tá? Eu interpreto como o waterfall sendo uma ferramenta, digamos, um martelo, e o ágil ele sendo sei lá, o serrote, tá? Dado esse conceito, você acha mesmo que existe ou um ou outro? Será que em certos momentos nós não podemos utilizar melhor um martelo ou melhor um serrote? É aquela história também, quando você tem um martelo, tudo vira prego, né? Então, se o projeto funcionar com o waterfall, que legal, ele é um prego. Se um projeto não faz o menor sentido fazer o waterfall, ele vai ter que virar prego na marra, né? Porque você só conhece o martelo, você só sabe o waterfall. Ao passo que se você tiver mais ferramentas, como por exemplo um Scrum, talvez ele possa te ajudar. Então,
ter essas ferramentas dentro do seu kit de metodologias e entender melhor qual que é o projeto que você está entregando, quem são os clientes, quem são as pessoas envolvidas, qual que é o time, qual que é o objetivo final do projeto. Aí você pode sugerir melhor o ágil ou melhor o waterfall. Então, eu respondendo essa pergunta, eu não entendo como um versus, tá? Um versus o outro. Um é de um lado, outro é de outro. Jamais. Na verdade, nós, né, que trabalhamos nessa parte de gestão de projetos, nós precisamos entender claramente qual que é o projeto e sugerir qual é a ferramenta que nós vamos usar. O projeto é só o meio do caminho entre a estratégia e o resultado, tá? Então, se nós vamos utilizar a ágil e o resultado for melhor, que ótimo, vamos usar isso daí. Ah, não, nesse caso o waterfall é melhor. Putz, esse é fenomenal, vamos seguir esse caminho. E o que um gestor de projeto, alguém que trabalha na área de projetos, o que ele precisa saber? Ora, ele precisa saber todas as ferramentas disponíveis, né? Então, entender os conceitos do que é o ágil, estar preparado, ou mesmo do waterfall, as boas práticas, é entender esses lados, né? Então, não seja cético, extremista, do tipo, eu só sou do time waterfall, tudo é contra. Ah, não, eu sou do time ágil e tudo é contra, tudo é errado. Acho que o essencial é ter o conhecimento de tudo. E para isso, escolher qual que é a melhor ferramenta, qual que é o veículo, qual que é a ferramenta, qual que é o meio do caminho que vai ajudar a entregar esse projeto, tá? Por fim, são sugestões, tá? A minha experiência aí é de mais de anos aí trabalhando com gestão de projetos, muito na área de tecnologia, na área de engenharia. Se eu pudesse fazer minimamente um resumo de um checklist criado por um grande autor, conhecido por eu mesmo, tá? Eu não publiquei isso em lugar nenhum, brincadeiras à parte. Se eu pudesse dar sugestões sobre o que seria mais um projeto com cara de waterfall e mais um projeto com cara de ágil, para mim seria isso, tá? Então você pega aí um tradicional, se a gente já fez projetos parecidos, se nós já tivemos requisitos entregáveis claros, só que eu preciso que você seja sincero. Tá claro mesmo, né? Você sabe o passo a passo? Não tem problema se não for, tá? Mas precisa ser sincero. As fases do projeto estão claras, temos experiência nesse tipo de projeto, nós temos lições aprendidas, passadas sobre esse projeto, está claro o sequenciamento de atividades? Se sim, tende a ser uma sugestão de ser uma metodologia mais tradicional. Agora não, é um projeto de inovação, não fizemos nada parecido, conseguimos definir ali os entregáveis, mas eu não sei sequenciar o passo a passo. Então, se você vai fazer um projeto de inteligência artificial, poxa, legal, mas inteligência artificial é uma coisa muito grande, qual que é o passo a passo? Isso eu não sei, a gente precisa pesquisar um pouco. Então, está me cheirando o projeto ágil, né? O projeto que uma metodologia ágil vai te ajudar um pouco melhor. Cronogramas e custos, talvez a gente tenha budgets, né? A gente tem estimativas de prazo, mas não necessariamente a gente consegue sequenciar ali para montar, de fato, caixinhas uma atrás da outra para nós chegarmos nesse cronograma. O time já fez outro projeto em ágil, isso ajuda bastante. Se não, nós precisamos treinar essa equipe, tá? Precisa definir algumas novas funções, né? Então, o PO, o Product Owner, o dono do produto, né? Quem que vai ser o Scrum Master? Então, precisa colocar ali algumas responsabilidades diferentes. Se o time já sabe o que é isso, se o time já foi treinado e se faz sentido para esse projeto, então ele tem cara de projeto ágil, tá? De novo, nenhum e nem outro, tá? Você percebe que dependendo do projeto e da situação, é melhor uma ferramenta do que outra. E o que eu vejo como experiência no mercado? Às vezes, as pessoas só querem que todos os projetos sigam a mesma metodologia. Sempre, sempre. E não necessariamente isso vai acontecer, tá? Bom, pessoal, eu passei rapidamente aqui por alguns conceitos e o que eu queria deixar de final não vamos ser extremistas, né? Ou um ou outro, né? Entender melhor a situação para poder usar as melhores ferramentas em um projeto, seja ele de uma metodologia mais tradicional, seja ele de uma metodologia mais ágil. Cada um tem as suas respectivas habilidades, respectivos passo a passo, então tem muito conhecimento por trás disso. Queria agradecer aí essa oportunidade aqui que eu tive de falar muito rapidamente aqui sobre as diferenças e quando usar uma metodologia e quando usar outra. Eu não queria que fosse um versus, queria que fosse um pensar para quando usarmos uma ou outra, e claro que isso pode derivar em conhecimentos grandiosos nessas duas partes, né? Então eu queria agradecer aí a oportunidade de estar junto, né, com vocês,
E, Priscila, preciso aí de uma ajuda sua. É agora que eu preciso mostrar aquele slide lá sobre sobre a... É agora. É agora? Mas já? Posso mostrar? Então tá bom. É o seguinte, galera. A Schaeffler é nossa parceira, tá? Então, pensando aí na pós-graduação, você já tem ali um desconto, né, específico sobre pós-graduação. No caso da pós-graduação de projetos, que é que eu sou coordenador, eu posso dizer que, assim, ela foi criada com muito carinho, muito cuidado, e ela é sempre atualizada com os melhores conceitos de gestão de projetos e inovação do mercado. Eu não quero que a pós de projetos ela seja um resumo de um livro. É o resumo do PMBOK. Não faz o menor sentido. A ideia é trazer conceitos de mercado para que possa ser aplicado dentro da sua empresa, tá? Então, falando da pós de projetos, a Schaeffler tem aí os seus respectivos descontos, né, na mensalidade, e, né, que é esse que é o segredo aí, é ter um cupom de desconto aí também relacionado à matrícula, tá? Então, é por isso que eu pedi ajuda para a Priscila nesse momento, tá bom? Pessoal, independente aqui do tempo, né, queria agradecer, eu deixo os meus contatos, né, eu acho que nós vamos falar até outras vezes sobre outros assuntos e fico à disposição sobre qualquer assunto relacionado a isso. Muito obrigado aí, viu? Obrigada, viu, Felipe? Foi ótimo, brigadão mesmo, é isso mesmo que ele falou. O desconto, você já tem, né, por ser nossa parceira, 25% nas mensalidades, e com esse cupom vocês teriam mais 10%. O que eu só queria reforçar com vocês, pessoal, é, por gentileza, fazer a inscrição de cada webinar. A Laís, ela disponibiliza junto com o link da reunião, um link de inscrição. Então, se vocês puderem fazer, inclusive desse que já passou, e dos próximos, para quem vai participar, é um link do Simpla, então, se vocês puderem, por favor, preencher, é importante para a gente. E agora eu vou passar para a Laís de novo, porque eu não sei se ela vai fazer o sorteio agora. Eu vi aqui que tem o Fábio com a mãozinha levantada, não sei se ele tem alguma dúvida. Isso que eu ia falar, Pri. Para a gente abrir alguns minutinhos para perguntas para o Felipe, o Fábio já levantou a mão, aí só para a gente ordenar, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha no Teams, tá? Na própria ferramenta. Legal, ótimo. Vamos aí, vamos bater papo. Diga, Fábio. Oi, obrigado, Laís, pela oportunidade. Obrigado, Felipe, pela palestra. Acho que foi enriquecedora para mim, diria que para todos também. Queria que você comentasse um velho chavão que eu escuto muito no mercado, que eu também sou de projetos, trabalho aqui no PMO da empresa, tá? Eu escuto muito no mercado, o pessoal da prática, né, dizendo o seguinte, olha, o pessoal que trabalha com Agile, com Ágil, é um pessoal que tendencialmente tem os entregáveis abstratos, ou seja, ele vai entregar um software, ele vai entregar algum componente eletromecânico, mecatrônico, enfim, mas tendendo para o abstrato. E eu escuto muito assim, o pessoal que trabalha com Agile tendencialmente entrega coisas abstratas, né, entregáveis abstratos. O pessoal que trabalha com Waterfall, que é o nosso caso basicamente, que nem você frisou e é o que a gente também tem praticado muito, né, é quando você tem uma metodologia cravada com entregáveis realmente definidos e com gestão de processos, né, basicamente, não de projetos em si. Então, eu queria que você comentasse esse chavão que a gente escuta. Na tua opinião, realmente é isso? Ou isso está mudando? A gente tem uma tendência de cada vez mais trazer o Scrum, trazer talvez uma outra metodologia ágil para o cotidiano, vamos falar assim. Obrigado. Legal, o Fábio, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, assim, cada vez mais nós estamos se tornando aí uma parte de inovação, cada vez mais as empresas precisam criar algo novo, vamos dizer assim, né, para poder atingir os nossos clientes e entregar valor para eles, tá? Eu entendo que, na minha opinião, de novo, eu até concordo um pouco aí com o que você falou e o que tem hoje no mercado, né, um pouco mais abstrato e tal, mas eu acho que, assim, num longo prazo, pode-se não usar o Scrum efetivamente.
mas coisas, né, pitadas do que o Scrum fala, eu acho que mesmo no Waterfall ele ficará enrustido, né, vai começar a entrar. Exemplos disso, uma gestão mais visual de atividades, relacionado a times que deem feedbacks entre si de maneira mais clara. Isso é um dos principais conceitos também de times ágeis, né? O time precisa se falar, o time é responsável pela entrega, não é o Fábio, não é o Felipe, é o time. Se alguma coisa sair ruim, nós estamos errados, né? Não é um ou outro. Coisa que lá atrás, quando você só tinha o Waterfall, as pessoas, eu fiz minha parte, o Fábio que fez errado, não fui eu, não, eu entreguei. Aí se atrasar, aí o Fábio vai falar, mas tá vendo? Mas eu só atrasei porque o Felipe entregou meia boca, é por isso que eu fiz errado, né? E, aliás, não é minha culpa, é culpa dele que entregou. Então, eu entendo que alguns conceitos do ágil, ele aí vai acabar ficando, tá? Hoje eu entendo que tem essa parte de coisas mais abstratas, vamos dizer assim, né? Como serviço, software ou hardware, alguma coisa assim que a gente precisa vasculhar bastante e seja mais a cara do ágil. Mas eu entendo que, olhando o copo meio cheio, até o Waterfall ele vai começar a pegar alguns conceitos relacionados ao ágil mesmo, tá? Então, eu acho que, cada vez mais, pelo menos o conceito do ágil nós precisamos ter. Não sei se eu consegui te ajudar, o Fábio, se não, desculpa aí, mas... Perfeito. É uma fusão, na verdade, dos dois, né? Perfeito. Eu não sou extremista nem A nem B, tá? Eu sou o meio do caminho. Na verdade, eu sou a entrega, cara. O que entrega? Entrega o quê? Né? É o ágil? É o ágil. É o Waterfall? É o Waterfall. É um meio termo que a gente usa, o conceito dos dois? É um meio termo. Cara, o projeto é o meio do caminho só, entre a estratégia e resultado. Então, assim, o que entrega resultado, né? Assim, com qualidade, né? Mais rápido, melhor, mais barato, aí depende do projeto. Então, é mais ou menos por aí. Legal. Obrigado, viu? Imagina. Pessoal, a gente tem agora uma pergunta do Gustavo Giora, que fez primeiro, e depois a Fabiana, e aí a gente vai fazer o sorteio, tá? Então, mais 2 perguntas e a gente finaliza. Mas, de qualquer maneira, eu fico à disposição. Quem quiser mandar e-mail, WhatsApp, LinkedIn, pô, eu adoro esse assunto. Fica à vontade aí. Legal. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Parabéns pela apresentação. Vários conceitos bem legais. Eu gostaria de saber se você conseguiria compartilhar com a gente um pouco sobre o limiar de você dedicar uma estrutura ou equipes para trabalhar em projetos simultâneos. Então, a gente vê projetos ágeis com entregas mais frequentes, possivelmente com times mais dedicados, mas quando a gente fala numa situação de membros de times que trabalham simultaneamente em vários projetos, o quanto isso pode favorecer ou prejudicar a adoção de ferramentas ágeis. Não sei se já teve contato com algo desse tipo. Legal, beleza, obrigado aí. Na verdade, essa sua pergunta é muito boa, porque é no sentido seguinte, as pessoas falam, eu só não uso o ágil aqui, porque o ágil ele tende a ser pessoas mais focadas no projeto, e aqui a gente trata, sei lá, 10 projetos ao mesmo tempo, e todo mundo trabalha com tudo. Eu entendo e não critico, porque eu sei que essa é uma realidade das empresas, né? Mas, por outro lado, eu queria, né, que as pessoas nunca olham a outra metade, né? Que é a seguinte, será que hoje, com a estrutura que temos, com as pessoas tocando vários projetos ao mesmo tempo, tá funcionando? No sentido assim, o resultado é bom, né? As pessoas, o projeto não atrasa, né? Ninguém gasta mais. O cliente fica super feliz com as nossas entregas. Se sim, que ótimo, né? É como se você tivesse ali várias pessoas equilibrando 10 pratinhos e tá funcionando. Então, sensacional. Agora, se as pessoas não olham esse outro lado, os pratinhos quebram ali, né? A pessoa tem que fazer hora extra, perder final de semana e tal, é porque alguma coisa tá errada, né? Então, alguma coisa aí acabou não dando certo. Então, a minha sugestão, na verdade, é entender quais são as pessoas que trabalham no projeto, e eu acho que, pela experiência que eu tenho e tive, quanto mais coisas você dá para a pessoa fazer, a chance do projeto não dar certo vai aumentando cada vez mais. Então, entender a carga de recursos, né? Fazer uma distribuição adequada de recursos, entender ali um mapa de alocação, isso é super importante, porque às vezes não você dá mais projetos para as pessoas que a empresa vai ficar mais produtiva, talvez até seja o contrário, na verdade, né? Então, é entender um pouco essa alocação de recursos. Não sei se eu respondi mais ou menos isso daí.
Sim, eu acho que é mais ou menos esse desafio mesmo, né? Você tem que criar uma conseguir de recurso. equilibrar e conseguir. Aí que você vai definir. E mesmo a metodologia ágil ela não define exatamente qual a periodicidade da entrega, mas só a questão de você ter entregas parciais e contato próximo com o seu cliente, né? Então, incorporando esse conceito, você de certa forma já agiliza o seu projeto de alguma forma, né? Uhum. Legal, legal. Legal, obrigado, Felipe. Imagina, que isso. E mais alguém? agora, por último, tem a Fabiana. Fabiana? Oi? Será que ela levantou? Tá ouvindo? Eu tava falando Agora com sim. o microfone mudo, desculpa. A minha pergunta, eu estou estudando a metodologia ágil para otimizar minhas tarefas diárias e meu trabalho, enfim. Eu vi que você falou sobre certificações e eu vi que a PMI agora também tem uma certificação da metodologia ágil. A PMI não está muito estereotipado em gestão tradicional? Você acha que ela está sendo bem colocada no mercado? Ou para somente a metodologia ágil é melhor fazer uma Scrum Alliance, por exemplo, Scrum.org? O que você indica? Legal. O que eu acho é o seguinte, existem realmente ali grandes instituições, depois a gente pode até bater um papo aí, né, depois aí sobre as características de cada uma delas. Eu tenho minhas experiências de mercado e o que eu vejo as empresas falando sobre cada uma delas. O que eu recomendaria para vocês, assim, como metodologias ágeis, não é por ordem, tá? Assim, é só nomes, né? Eu procuraria o do Scrum.org, que é a PSM. Essa é uma certificação muito reconhecida no mercado. As da Exim, né? Então aí tem a SF, né, que é a Foundation, a SM, que é de Scrum Master, a SPO, que é de PO, né? Então a Exim e a Scrum.org sempre foram aí, né, os expoentes. O PMI, originalmente ele até tinha essa certificação de Agile, né, que é a ASP, só que ele não estava muito investindo nisso. Só que como o PMI é uma instituição que divulga boas práticas, não faz sentido ele não entrar também nesse ramo aí relacionado a Agile, né? A PMI ACP é boa? É boa. Só que o que eu vou te dizer é o seguinte, que talvez tenha uma certa dificuldade. Para você ser credenciada a fazer a prova, tem uns detalhezinhos, do tipo, você já precisa ter experiência em ágil, tantos... Então, tem uma burocracia, eu vou chamar assim. Mas uma vez que você tem essa certificação, eu acho ela muito boa. Agora, eu vou ser bem transparente e sincero com você, pela minha experiência, é claro que você perguntar para outra pessoa pode ter outra opinião e eu respeito profundamente, tá? Certificação em ágil, procure esses 3 lugares. Scrum.org, com a PSM, Exim, com a SF, a SM, enfim, depende aí qual que é o foco, e o PMI, com a ACP e o DA agora, né, o Agile disciplinado, né, que como é conhecido. Eu procuraria essas 3. Qualquer coisa fora dessas 3, depois a gente pode até conversar mais, elas não são muito reconhecidas. Eu vi que você mencionou a Scrum Alliance, por exemplo, depois eu posso mencionar a minha opinião, tá, sobre coisas como essa, tá, mas de novo, é a minha opinião, outra pessoa pode ter outra, tá? Foi só a minha experiência o que eu vi no mercado, tá bom? Não, eu pretendo fazer da Scrum.org mesmo. Muito boa, muito legal. Tá. Muito obrigada, viu? Imagina. Vocês estão vivos ainda aí, gente? Tá tudo bem? Vocês querem um sorteio? Sim. Deixa eu mudar isso aqui de tela. Vocês querem um sorteio? Mas sorteio é bom, quero ganhar também. Olha, vamos perguntar para a Priscila, que eu também não sei o que é, não. A gente vai sortear um balde de pipoca e um copo bem legal da Facens para vocês curtirem a quarentena aí no final de semana. Ai, que delícia! Então tá certo. Pessoal, eu baixei a lista de presença aqui dessa palestra, então tá o nome de todo mundo aqui. Nós tivemos 109 pessoas
que entraram em algum momento, e aqui eu vou sortear agora na frente de vocês para ver quem ganha, e depois a gente combina a retirada, porque ainda vai ter que ter toda uma logística para a gente buscar o brinde e depois disponibilizar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo ou será que eu travei? Sim, Tá estamos ouvindo? ouvindo. Ah, então tá bom. É porque fica tão silêncio que às vezes eu acho que eu travei. Vamos ver quem é sorteado. O 109. Vamos ver o último número. Israel Fabian Ledesma Vila Lobos. Tá aí ainda na chamada, ou Israel? Sí, estoy aquí. Ai, meu Deus, é dos escritórios regionais. Israel, como que a gente vai fazer para te entregar esse brinde? Agora tem Acho que que dar um vai vir jeito, Laís. como... Sem Manda pela viagem DHL. É mais fácil mandar um vale compras do balde, porque mandar pela DHL não vai rolar. Israel, você está muito longe, eu vou sortear outro número, tudo bem? Da onde ele é? Ele é dos nossos escritórios regionais. Que país você fica, Israel? Nossa, Chile. ¿En Santiago o No acá en Chile. Chile? Chile. Vou Chile. sortear outro número, tá bem? Está bien. Vamos ver aqui. 98. O Alex Oliveira, lá da indústria. Tá por aí, Alex? Sim. Tá me ouvindo? Então tá bom. Sim. Quando eu tiver legal. com um brinde, eu te aviso para você retirar lá no RH comigo. Tá joia, perfeito, obrigado. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que essa semana tem mais palestras, todas muito interessantes. Inclusive, o Felipe vai estar mais um dia com a gente, né, Felipe? Amanhã, se eu não me engano, que também é sobre projetos. Então, não... Oi? Peraí. sim, Então, amanhã ele está com vocês. Tempo, né? É muito rápido, o assunto é muito grande. É grande e é muito gostoso de conversar sobre isso, né? Foi ótima palestra. Então, pessoal, não se esqueçam, garantam a sua vaga nos próximos dias, nas próximas palestras. A gente vai encaminhar o convite amanhã. No dia de cada evento, a gente encaminha o convite para dar o tempo para todo mundo se inscrever. E não se esqueçam também de preencher as inscrições que ficam no sistema da Facens, tá? Para eles irem coordenando isso também. E muito obrigada pela participação de todos, Priscila e Felipe, muito obrigada. Foi ótima tarde de palestra. Obrigada, viu, Laís, pela oportunidade. Obrigada a todos pela presença. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, Obrigado. obrigada. Obrigado, tchau, tchau.